Olá, boa tarde. Neste exato momento, 15 horas, estamos ao vivo no plenário 1º de maio. A semana abre com a primeira sessão plenária da semana, que foi convocada para esta terça-feira. É uma sessão que vai se resumir a uma conversa entre os vereadores. Eles têm direito à palavra também, sobem à tribuna através do pequeno e do grande expediente. No pequeno expediente com 5 minutos, no grande expediente com 15 minutos, sempre numa ordem pré-estabelecida. Neste momento, os vereadores já registram presença no painel eletrônico para o início da sessão ordinária, onde assuntos da cidade serão discutidos por aqui. E você vai acompanhar ao vivo aqui com a gente.
proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta é a 153ª sessão ordinária da 18ª legislatura, convocada para hoje, terça-feira, dia 9 de agosto de 2022. Há sobre a mesa comunicado de licença para tratamento de interesses particulares. Senhor presidente, comunico que estarei em licença para tratar dos interesses particulares por prazo determinado dos termos do artigo 20º, no inciso 6º da Lei Orgânica do Município, no artigo 12º do inciso 6º do Regimento Interno, a partir do dia 9/8/22, pelo período de 53 dias. Declaro estar ciente que comunicado de licença só pode ser apresentado antes ou durante o período de licença. O prazo de licença não poderá ser superior a 120 dias por sessão legislativa, conforme o artigo 26º da Lei Orgânica do Município, artigo 12º, inciso 3º da linha B do Regimento Interno. Observado o limite do item 2, acima, é facultada a prorrogação de prazo de tempo de licença por meio de um novo pedido, conforme o artigo 104º do Regimento Interno. É vedada a reabsorção. Registre a presença do vereador Jus Barreto. Por favor, também a de Eli Correia. Gilberto Nascimento. Tendo em vista, suspendo a sessão para a realização da reunião da Comissão de Constituição e Justiça para a confecção da redação do vencido do PL 428 de 2022, que dispõe sobre a revalorização e modernização das carreiras do funcionalismo municipal. Suspendo nesse momento a sessão. Justiça e Legislação Participativa, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião extraordinária do ano de 2022. Informo que esta reunião está sendo transmitida no site e no canal do YouTube da Câmara Municipal de São Paulo. Passemos ao item da pauta. PL 428 de 2022, Executivo Ricardo Nunes, dispõe sobre a adoção de medidas destinadas à valorização dos servidores municipais, institui o plano de modernização do sistema de fiscalização de atividades urbanas e a orientação de atividades urbanas na forma que especifica e dá outras providências. Relatora, vereadora Sandra Tadeu, parecer é a redação do vencido. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador professor Toninho Vespoli. Então, presidente, eu acho que essa emenda, né, que vai tirar os 30% do total que ia ser extinto os cargos, mostra um pouco o que nós estamos defendendo, né? Porque a gente tem falado que esses cargos não dão custo para o município, não precisariam de ser extintos, e o governo falou que tinha um estudo, né? Não foi apresentado para a gente agora. Nós pedimos, inclusive, esse estudo, conversando com a secretária semana passada. Mas, mesmo assim, na hora que tira 30% aleatoriamente, isso demonstra o que nós estamos falando. Se tirar 10, 20, 50 em cargos que não dão despesa nenhuma, não tem nenhum problema, né? Então, a gente acha estranho o governo, logo, então, não fazer um dos únicos pedidos da oposição, que é tirar tudo. Então, por conta disso, eu vou votar com... Questiono se há outros vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, há votos. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão. Voto contrário. Registrado o voto contrário do vereador professor Toninho Vespoli. Está aprovado.
Presidente. Nada mais... Presidente, antes que a senhora termine, eu tenho um requerimento sobre esse projeto, que é só perguntas, pedido de informação do Executivo. Será que nós podemos colocar de pé de pauta para a gente aprovar? Porque senão depois não vai ter mais sentido. Vereador, ele está na pauta de amanhã. De amanhã? Está na pauta de amanhã, Então, da CCJ. então a gente... Já está na pauta de amanhã. Mesmo se ele tiver muito extensa a pauta, a gente garante que ele seja votado, presidente? Está na pauta de amanhã, tá bem? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Tendo em vista o pedido de licença do vereador Gilberto Nascimento e a renúncia do primeiro suplente do PSC, Antônio Barreira, informo que reassume a vereança o segundo suplente, vereador Rodolfo Despachante. Cadê o Rodolfo? Já? Então, seja bem-vindo, Rodolfo, de volta ao lar. Iniciaremos nesse momento. Antes do pequeno expediente, eu gostaria de propor 1 minuto de silêncio. Ontem eu tive a tristeza de velar o corpo de uma grande amiga, minha amiga Marinalva. Pessoa que, lá na Vila Ré, foi uma pessoa importante, sempre dona de um vasto e bonito sorriso, mãe de 2 filhos, Rodrigo e Jéssica, esposa do Flávio, uma pessoa extraordinária que vai deixar, com certeza, em São Paulo uma lacuna muito forte. Então, gostaria, nesse momento, de oferecer a ela 1 minuto de silêncio desta cidade. Gostaria também que os meus amigos vereadores se juntassem, se tivesse algum nome a juntar ao meu, para fazermos, então, nesse momento, 1 minuto de silêncio. Presidente, lembrar do grande jornalista, humorista, tudo que se pode imaginar de artista, Jô Soares, e pedir que esse minuto de silêncio seja também dedicado à sua alma. Algum vereador mais? Sim. O senhor Ferrugem, o Ferrugem. Além do... O Ferrugem. Também além da... O grande... Além da homenagem... Da região da Billings. Senhora Presidente, eu gostaria de também sugerir
em apoio ao que ele, Miranda, nos falou, que façamos, sim, a homenagem ao extraordinário Jô Soares, artista, comentarista, e tudo que ele foi para nós, uma pessoa que, com extraordinário humor, sabia nos alegrar todas as noites e tanto nos ensinar em seus diálogos pelos inúmeros programas que fez. E gostaria também de homenagear nesse minuto de silêncio o grande campeão de judô, Leandro Lô, que infelizmente foi morto com um tiro na cabeça no Clube Sírio-Libanês anteontem, numa tragédia que abalou a todos nós brasileiros e esportistas de lutas como o judô e outras. Então, que Leandro Lô seja também homenageado. Presidente. Obrigada, vereador Eduardo Suplicy. Luana. Apenas para colocar, né, o nome do Ferrugem, né, que é um lutador, um ambientalista ali, fez um trabalho incrível na represa. O nome dele é Adolfo Souza Duarte, conhecido como Ferrugem. Presidente, eu também queria dedicar esse minuto de silêncio à Célia Rossi, esposa do companheiro Valdemar Rossi, também que faleceu, né, uma militante da área da saúde, uma pessoa ímpar, né? E também é do René Roldan, que ele também faleceu, né? Fui no velório dele ontem. Ele é também um militante ali da região ali do Carrão e é um militante da teologia da libertação. Então, 2 grandes companheiros. Presidente, também queria, em nome do Minuto de Silêncio, Joel Eduardo Cardoso, faleceu na sexta-feira, pai do ex-vereador José Eduardo Cardoso, ex-ministro, uma pessoa maravilhosa também, Joel. Se ninguém mais tem nomes a declinar, iniciaremos nesse momento, então, um minuto de silêncio. Encerrado, então, esse 1 minuto de silêncio, inicio agora o pequeno expediente. Com o primeiro vereador, com a palavra a vereadora Luana Alves. Tem Vossa Excelência a palavra. Obrigada. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste pela TV Câmara. Eu gostaria de, nesses 5 minutos, presidente, falar de 2 assuntos, de 2 pontos. O primeiro é relacionado à pauta dessa semana aqui na casa, que é o projeto de lei 428. Eu queria falar, para além do conteúdo do PL, nem vou me ater muito sobre ele, porque já apontamos nós aqui da bancada do PSOL, de outras bancadas, o quanto é um projeto prejudicial para o serviço público. É um projeto que cria uma falsa sensação de reajuste, mas não dá um reajuste justo. Esse é um PL que, mais uma vez, repete uma prática que o governo tem feito. Que sabe o que é, presidente? Colocar 2 assuntos diferentes no mesmo projeto, de forma que a gente não consiga fazer uma discussão qualificada e separada dos temas. Por que eu estou dizendo isso?
Esse projeto trata basicamente de 2 assuntos. Reajuste salarial, e que tem uma tabela complexa. Por exemplo, na saúde, o reajuste máximo está 11%. Que é abaixo da inflação. Então, cada carreira um reajuste diferente, isso já é complexo em si. Então, supostamente é uma valorização de servidores com uma tabela de reajuste, um reajuste por carreira. É uma tabela complexa que nós precisaríamos ter tempo para nos debruçar sobre ela. Mas, para além disso, vereadora Eli Correia, o que esse projeto traz é a extinção de cargos, que não tem nada a ver com o reajuste. Então, são 2 assuntos completamente diferentes do outro, colocados no mesmo projeto. Até quando a prefeitura vai desrespeitar essa casa quando faz esse tipo de coisa? Porque você trazer 2 assuntos diferentes no mesmo projeto para pressionar os senhores vereadores a votar é uma prática desrespeitosa e antidemocrática. É claro que muitos dos senhores não querem votar contrários a um aumento salarial, a um reajuste salarial. Mas então por quê? A gente não tira a parte da extinção de cargo, vereadora Ruth Costa, e depois a gente discute isso. Isso é outro assunto, Sandra. O que acontece é que o PL está trazendo um reajuste para algumas categorias, mesmo que baixo, tem aí reajuste de 5%, não cobre nem a inflação desse ano, ao mesmo tempo extingue 2.000 cargos, não 3.000 cargos mais. Vamos separar esse projeto. E quem quiser votar no reajuste, vota. Agora, extinção de cargo, não. 3.000 cargos extintos, a metade da assistência social. Assistência social que, nesse momento, está trabalhando como nunca na situação de fome, de população em situação de rua que a gente está vivendo. Então, não tem sentido a maneira como esse projeto foi apresentado. Eu vou fazer esse apelo para os senhores vereadores, que, ao menos, se retire toda a parte de extinção de cargo e aí vota o reajuste. A extinção de cargo vem em outro projeto, inclusive num projeto que fale não só de extinção, mas de criação de cargos, que está precisando nessa cidade. Esse é um primeiro assunto. Outro assunto que eu queria falar é que no dia de hoje, dia 9 de agosto, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. É uma data muito, muito importante para a gente. A gente sabe que o nosso país é um país que se cresceu, que existiu em cima da colonização e da matança, infelizmente, de povos indígenas. E isso é algo que a gente não pode nunca esquecer, porque segue sendo construído em cima da matança de povos indígenas. Quando a gente anda pelos corredores dessa casa, a gente vê homenagens a bandeirantes, vê homenagens a genocidas e vê as pessoas indígenas colocadas numa situação, retratadas nessa casa, numa situação terrível. Se os senhores forem ali no Salão Nobre, no 8º andar, os senhores vão ver a maneira como a estética desta Câmara trata os povos indígenas. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Isso é uma coisa que é terrível. E eu queria lembrar os senhores sempre que aqui na cidade de São Paulo, a gente tem dezenas de etnias indígenas vivendo, sobrevivendo nessa cidade. A gente tem locais, terras demarcadas indígenas, em especial em 2 lugares, ali na região do Jaraguá, um povo guarani, e também ali na chamada Barragem, em Parelheiros, onde tem aldeias indígenas e que tem ali proteção à sua língua, proteção ao seu modo de vida, proteção à sua existência enquanto indígena. Porém, temos diversos outros grupos indígenas que não têm direito à terra demarcada na cidade e que muitas vezes são invisibilizados. Vou dar como exemplo o povo Pancararu, ali na região do Real Parque, perto do Morumbi. Poucas pessoas sabem que centenas de pessoas indígenas moram ali na região do Real Parque. Elas são invisibilizadas. Existe, infelizmente, ainda na cidade de São Paulo, políticas públicas completamente insuficientes, em especial para a população indígena que vive em contexto urbano. Muita gente fala, não, se a pessoa não fala mais a língua, se ela não vive mais na aldeia, se ela não usa mais as roupas, ela não é mais indígena. Isso, infelizmente, a gente escuta muito e não é verdade. Isso é injusto, isso é cruel. Isso é também uma prática etnocida. Então, eu queria trazer essa reflexão para os senhores hoje, no Dia Internacional dos Povos Indígenas, para a gente nunca esquecer que aqui na cidade de São Paulo, para além das 2 áreas demarcadas que temos, uma ali em Parelheiros e outra ali na região do Jaraguá, onde vivem povos guarani, e tem políticas públicas que conseguem cumprir um papel com os povos indígenas, a gente tem ainda dezenas de etnias que vivem nas cidades, que não têm uma terra demarcada, mas que ainda têm que ser respeitadas enquanto povo indígena. Como é o caso dos Pancararu, como é o caso de Munduruku, que existem aqui na cidade de São Paulo e que são invisibilizadas. É isso. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada, vereadora Luana. Próximo orador, vereador Marcelo Messias. Próximo orador, vereador Marlon Luz. Próximo orador,
Vereador Luiz, Proteção Animal. Próximo orador, vereador, presidente dessa casa, vereador Milton Leite. Quer falar, presidente? Está bem na sua hora. O senhor quer falar? O senhor quer falar? Não? Próximo orador, vereador Paulo Frange. Antes, vereador Milton Leite, presente. O cheiro muito cheiroso, eu senti o seu cheiro dali. Próximo orador, vereador professor Toninho Vespo. Então, bom dia a todos e a todas. Bom dia, não, boa tarde já, né? Bom, queria fazer um convite aqui às pessoas que estão nos escutando, a todos os vereadores e vereadoras, para no mesmo dia vai acontecer 2 eventos importantes, né? Um ali no Direito da USP, no Largo de São Francisco, dia 11, às 11 horas, vai ter um ato lá pela democracia. Uma carta, né, que está circulando, inclusive, né, defendendo a democracia. Pré-candidatos a presidente, né, como Lula, Ciro Gomes e a Simone, inclusive, já assinaram. A carta já está chegando a mais ou menos 1 milhão de assinaturas, né? E não é à toa que as pessoas estão se articulando para garantir a democracia, né? Aqui, claro, e é normal isso, porque a sociedade é divergente, tem diferenças, então o parlamento tem diferenças, mas aqui tem debate, como a sociedade deveria ter, né? Debate. Só que, infelizmente, o presidente da República coloca o tempo todo, né, a democracia em xeque, né? O tempo todo tenta articular nos bastidores um golpe, né? Seja já preparando, caso ele perca a eleição, questionando a urna eletrônica, porque se perder não vai aceitar a derrota e vai falar que teve fraude, né, tentando implementar aí uma desestabilização democrática, né? Ou se não, armando a tropa dele, porque a quantidade de clube de tiros que tenha aumentado no Brasil é uma coisa espantosa. Não aumenta a escola, mas aumenta o clube de tiros. Não aumenta, como as pessoas às vezes falam, a Bíblia na mão. Estou falando as palavras dele, né? Mas não aumenta a Bíblia, mas aumenta a arma na mão das pessoas. Depois essas pessoas falam em Deus, falam em Cristo. Eu queria saber que Deus e que Cristo é esse que fica armando as pessoas o tempo todo, né? E acidentes, coisas corriqueiras, está cada vez acontecendo mais, né? Por causa de uma discussão de trânsito, qualquer coisa, as pessoas não estão atirando nas outras. Então, assim, a defesa da democracia é importantíssima. A gente sabe o quanto ela é limitada, o quanto também ela tem seus vícios, né? Suas limitações. Mas é na democracia que a gente consegue ainda resolver os problemas da gente, né? Consegue avançar na discussão enquanto uma nação, né? Então, eu quero lamentar que a gente chegue nesse momento da história, né, precisando defender algo óbvio, né? E porque o presidente da República tenta o tempo todo acabar com ela. E fala isso abertamente e sem pudor. Em outros momentos, inclusive, né, outras medidas já teriam sido tomadas contra o presidente. Mas a nossa instabilidade é tão grande que isso não acontece, né? Se fala o que quer sem consequência. Vai lá e defende ditador, defende as pessoas que fazem a tortura sem consequência. Então, é lamentável, e é mais lamentável ainda, pessoas que acabam ainda dando respaldo a esse tipo de coisa, a esse tipo de atitude. Inclusive, queria convidar todos os vereadores e vereadoras, quem não assinou essa carta ainda, para assiná-la. Porque nós fomos eleitos aqui via democracia. Se não tivesse democracia, nós não estaríamos sentados aqui nesse momento. Porque muitos, inclusive, gostariam que essa casa se fechasse. Então,
eu espero que todos os vereadores e vereadoras dessa casa assinem uma carta tão importante. E no mesmo dia, no dia 11, às 17 horas, lá no MASP, também vai ter lá uma passeata, uma passeata a favor da democracia, puxada por várias organizações da nossa sociedade, inclusive pelo MTST. Então, eu acho muito importante, porque é o dia 11, é o dia de lutar pela nossa democracia. E só para terminar, presidente, queria falar sobre o 428, né? Acabei de participar da audiência pública, né, que falava, né, sobre a questão aí, que fala sobre a questão do 428. Vieram 2 representantes do governo, o Fabrício e a Marcela, um da Casa Civil e o outro da gestão. E depois, assim, das entidades, dos servidores falarem, né, a minha surpresa foi que a secretária Marcela, que acabou falando, né, não o secretário Fabrício, falando que vão rever a tabela da área da saúde. Infelizmente, né, eu acho que foi a única coisa positiva que saiu da audiência pública. O restante parece que tem uma sinalização do governo, presidente, de continuar do mesmo jeito, o que é lamentável, porque o projeto é muito ruim, mal construído, tanto é que a maioria da base do governo nem tem coragem de vir aqui defender um projeto ruim desse. Quem vem aqui são os ultraliberais, usam o Holiday e o Rubinho para fazer o trabalho sujo do governo, né? Então, infelizmente é isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador Toninho Vespoli. Próximo orador, vereador. Eu gostaria de restabelecer a fala do nosso vereador Luiz Proteção Animal, que se encontra substituindo o vereador Milton Ferreira. Por favor, tem Vossa Excelência a palavra. Boa tarde, obrigado pelo espaço. Desculpa que eu estava fora. Bom, a minha bandeira, a minha missão é em defender os animais, né? Lógico que atendendo também toda a população. Mas, estando aqui como vereador da causa de proteção dos animais, tive o prazer de protocolar o PL de realmente aposentadoria dos animais que trabalham na GCM. Nós sabemos de que esses animais trabalham 8 anos para a prefeitura, nunca se ausentando, nunca tendo uma falta, nunca chegando atrasado em seus deveres e nunca se negando toda hora que precisa para trabalhar para nós, seres humanos, para trabalhar para a população. E é uma realidade triste, porque ele trabalha 8 anos para o município, atendendo a nossa população, e quando chega a idade, a velhice, a prefeitura diz que aposenta estes animais. Não, eles não são aposentados, eles são encostados. Quando ele chega nessa época, nesta data, ele já está com displasia, precisa de um atendimento médico veterinário, de uma ração especial, e lhe entregue para o GCM, que ali trabalhou com ele há 8 anos. E ali é ofertado para ele. Lógico que o GCM vai pegar, é um parceiro de trabalho, nunca negou, e nós sabemos que o GCM, o salário não é tão compatível que merece, né? E ele não nega, ele recolhe este animal, e sabemos de todo o custo que tem. Então, o nosso projeto, o nosso PL é de que este animal, quando ele for realmente, ele tem que ser aposentado. Que o município começa a dar uma verba para esta pessoa que mantém este animal. Porque sabemos que o custo para esse animal é uma ração especial, um atendimento médico veterinário. Então, é o reconhecimento mínimo a um ser que trabalhou 8 anos para o município. É uma dignidade. Nós temos que reconhecer todo esse tempo que ele trabalhou para o município, que trabalhou em pró de uma população, nunca se negando a nada.
Então, quer dizer, hoje nós temos aqui nobre vereador Palumbo, que tem o maior prazer que seja coautor deste projeto. Quero agradecer muito o deputado Murilo Félix, que também nos ajudou na elaboração deste projeto. Só assim a gente consegue a dar dignidade a esses seres que tanto precisa. As pessoas chamam de irracionais, mas eu tenho certeza, eles são superiores a nós. Porque eu tenho 10 animais, moro em apartamento e é incrível quando eu chego lá a alegria que eles me recebem. Então, quer dizer, de vez em quando a gente fica o dia inteiro com uma população e quando a gente chega a algum lugar as pessoas viram a cara, né? Pessoas que a gente faz o bem, ajuda, tal, e as pessoas nos viram a cara. Esses animaizinhos que a gente sai de manhã para trabalhar ficam esperando a gente, e quando a gente chega é só alegria. Então, quer dizer, 38 anos estou defendendo esses animais e vou continuar. Hoje, com a graça de Deus, posso fazer muito mais por eles como vereador. Muito obrigado, obrigado ao nobre vereador, coautor deste projeto, Palumbo, muito obrigado mesmo por tudo, e ao nosso querido deputado Feliciano, nosso querido deputado Murilo Félix. Vereador, posso pedir a coautoria desse projeto? Ô, meu irmão, com o maior prazer. Eu acho que nós temos aqui 50 e tantos vereadores. Gostaria que todos fossem coautor. Muito obrigado. Porque quando a gente discute uma causa tão digna, tão nobre, eu acho que todos nós deveríamos dar as mãos para defender estes animais. Eu, muito obrigado, de coração lhe agradeço. Ô, vereador. Obrigado, presidente. Obrigado, muito obrigado por espaço. Obrigada, vereador. Próximo orador... Pela ordem, presidente. Próximo orador, vereador missionário José Olímpio. Eu escutei pela ordem, seria de quem? A vereadora Eli? Eli Teruel, isso? Isso, pois não, vereadora? Vamos cantar um pouquinho ruim, mas eu queria pedir ao vereador também, não sei se é possível, eu peguei um pouco, metade do... Eu queria pedir coautoria desse projeto. Vereador Luiz, vereadora Eli acaba de pedir coautoria também, vereadora Eli Teruel acaba de pedir coautoria a Vossa Excelência. Está concedido, vereadora Eli. Obrigada, vereador Luiz. Seja muito bem-vindo nesta casa. Próximo orador, vereador Rinaldo de Gílio. Próximo orador, vereador Roberto Trípoli. Próximo orador, vereador também ligado à causa animal, vereador Rodrigo Goulart. Próximo orador, vereador Rubinho Nunes. Olha esse coração peludo. Próximo orador é a vereadora Ruth Costa. Mandarei por escrito. Próximo orador é a vereadora Sandra Santana, que também vai enviar por escrito. Próximo orador é a vereadora Sandra Tadeu, que fará uso da palavra. Não, você vai mandar o seu... Boa tarde a todos. Tem Vossa Excelência a palavra, vereadora Sandra Tadeu. E a todas que nos assistem pela TV Câmara. Quero cumprimentar a minha e sempre presidenta Ruth Costa, meus nobres pares, vereadores e vereadoras. Eu acho assim, hoje, a minha fala é um desabafo. A gente sempre culpa alguém por alguma coisa. É algo impressionante. Mas o que eu tenho visto ultimamente é algo impressionante. Hoje, pela Globo, o roubo dos hidrômetros. Aí,
a tamanha complexidade de se fazer um BO para que a Sabesp possa reconhecer que foi um roubo, aí demora não sei quantos dias para aquilo fazer. Fora isso, em toda a cidade de São Paulo, os nossos semáforos não funcionam. Então a gente culpa o CT, quando não é o CT, é o Tribunal de Contas que está lá com o projeto. Aí eu me pergunto, e aí eu vejo os moradores, porque a polícia, ela tem que ter o departamento de inteligência, porque se eu roubo alguma coisa, é porque eu devo vender para alguém. E aonde está essa inteligência da polícia? Eu estou há mais de um mês com um problema próximo ao meu bairro, na Praça Santíssimo Sacramento, ao lado da IBM, ali na 23 de maio. Há uma praça ali, onde, pasme, eu tenho as imagens aqui, mas eu não sei se a gente poderia colocar isso aí. Os moradores me chamaram para uma reunião dentro da Igreja Católica, que lá tem, num sábado às 8h30 da manhã. E aí, porque nós precisamos melhorar a iluminação, porque nós precisamos fazer a poda das árvores, porque precisamos chamar o CET. Tudo bem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E, por fim, vem uma das moradoras, até o padre estava do meu lado, que dizia que nessa praça se faz um tal de dog going. Não sei se vocês sabem o que é, mas na hora de eu olhar tão rápido e vi dog, falei para o meu assessor, Kaique, vamos comigo, porque eu acho que eles querem um cachorródromo. Só que não é isso. O que é isso? São grupos de pessoas adeptas ao sexo ao ar livre. Diz que isso existe coisa de 20 anos. Mas aí se junta isso lá. Se junta isso na praça pública. E os carros ficam parados. Se não bastasse isso, há uma delegacia, a 36ª delegacia, do lado. No caminho entre a Tomás Carvalhal e o caminho da lateral da 23 de maio, tem dias que ficam 20 rapazes de programa com a sua genitália para fora, fazendo o serviço, e fica lá fazendo aquele serviço. Do lado de cá, do lado da lateral da 23 e do lado da Tomás Carvalhal. Fora isso também, há o tráfico de droga. Eu participei dessa última consegue aí, que o delegado falava assim, não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer. Eu vou te dizer uma coisa, que país é esse que a polícia não tem um departamento de inteligência? Para pegar um cara desse, é só ir lá a paisana e dizer que vai fazer um programa. Você vai pegar o cara no pulo. É o absurdo. Mães de famílias reclamando, porque ali é bairro residencial. Eu pago meus impostos, eu não sou obrigada a nem ver as pessoas fazendo xixi na rua. Eu acho isso uó. Daqui a pouco eu vou subir nessa tribuna e vou dizer que nós não precisamos pagar nada, porque a gente vive num país sem lei.
Numa cidade sem lei, que cada um faz o que quer. E você liga para a polícia, e você liga para não sei quem. Eu liguei para um delegado aí, olha o que eu tive que dizer. Eu disse assim, se isso for parar na minha porta, eu vou pegar uma tesoura de jardim, vocês vão ver o que é poda de pauzinhos na rua. Eu vou podar as arvinhas. Olha o que uma mulher de mais de 60 anos, avó, eu tenho que dizer aqui. E tem as imagens aqui para mostrar para vocês. Tá certo? Isso é um absurdo. Um absurdo que ainda eu vejo a comandante da polícia, da PM, dizer que não pode deixar uma viatura num período lá, sei lá, fique um mês lá. Fique lá. Porque tudo o que eu pedi para a prefeitura, para a Ilumine, para a subprefeitura da Vila Mariana, tudo isso está sendo providenciado. Aumentar a questão da iluminação por outro projeto da iluminação. Agora falta a polícia pôr um carro lá, uma viatura, ou essas viaturas móvel, e ficar lá. Durante essa consegue, eu vi uma moradora dizendo o seguinte, não é justo eu, que pago os meus impostos, passar 8h30, porque eu tenho que passar ali para ir para o meu apartamento, para minha casa, e no banco de táxi, os caras se masturbando ali no banco da Tutóia, bem na Avenida Tutóia. Eu não sei que mundo é esse. Aqui, daqui a pouco ninguém paga mais nada, não temos que obedecer lei nenhuma, eu estou numa casa de leis. E a turma fala, não pode mexer nisso. Não me interessa, cada um quer dar onde quiser. Mas não, vai lá dar na sua casa, no seu quarto, no seu jardim, vai para o meio do mato, está cheio de mato por aí, está cheio de terreno vazio. Por que eu tenho que expor os nossos filhos, expor os nossos netos por essa vergonha? E aí ela falava assim para o delegado, e você quer que eu explique o quê para os meus filhos? O que é aquilo ali, hein? Hein, mãe, o que é isso? Isso é justo? Eu acho que na cidade de São Paulo, não é a PM, não é a Guarda Municipal, é essa bendita polícia que tem que estar funcionando nessa inteligência. Isso acho que não existe. E o povo estava falando hoje lá da Zona Norte, que tem que ficar 3 dias, às vezes, sem água, porque estão roubando o hidrômetro. Eu não sei, juro que eu não sei o que nos resta mais. É muito triste. Eu, vereadora, eu estou quase um mês ficando louca. Liga para um, liga para outro. Você imagine a população quando ela vai atrás de ajuda, de alguma ajuda. Coitado do nosso munícipe. Então, eu faço esse apelo e gostaria que encaminhasse a minha fala ao governo do Estado, ao secretário de Segurança Pública, porque eu já pedi uma audiência, estou aguardando essa resposta. Então, era isso o meu desabafo, porque nós temos que dar um jeito nessa cidade. E não podemos ficar dessa maneira. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Sandra Tadeu, que se encaminha, então, a palavra da vereadora Sandra, então, para o governo, e as notas taquigráficas também para a Secretaria de Segurança Pública. Próximo orador é o vereador Sansão Pereira.
Próximo orador, vereador Senival Moura. Obrigado, Tem Vossa Excelência a presidenta, palavra. vereadora Ruth Costa. Quero cumprimentar quem nos assiste pela TV Câmara São Paulo, leitores do Diário Oficial, pares presentes. Dizer que é muito importante poder usar esse espaço aqui, no pequeno expediente, para falar um pouco da situação econômica que nos encontramos no presente momento. Há cerca de 20, 30 dias atrás, foi apresentado um estudo feito por alguns institutos especializados, dentre eles o IBGE e a PNAD, que trouxe os números e foram apresentados a toda a sociedade, que hoje no Brasil, mais de 33 milhões de pessoas estão passando fome. É o maior índice de pobreza da história do Brasil. Mais de 33 milhões de pessoas estão passando fome. E cerca de 40 milhões de pessoas chegam a passar 24 horas sem ter o que comer. Isso é o resultado das políticas de mazelas que são implantadas aí por diversos governos, governo nacional, governo estadual, municipal, enfim, muitos governos. E aí eu quero ler aqui também uma matéria que foi apresentada na semana próxima passada pelo G1, que também confirma tudo isso e traz mais dados ainda que são importantes. Matéria publicada pelo G1, que revelou o levantamento da SMAD, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, utilizando dados do CadÚnico, e apontou um crescimento de 5,52% de famílias vivendo em situação de extrema pobreza na cidade de São Paulo. Somente entre janeiro e abril de 2022, o número passou de 619.869 para 654.103 famílias nessa situação. Se compararmos janeiro de 21 com janeiro de 22, observa-se um aumento de 30,8%, 30,82% de famílias em situação de extrema pobreza no município de São Paulo, de 473.814 famílias para 819.869, numa curva crescente. Infelizmente, o retrato da cidade de São Paulo reflete o quadro de desigualdade social no Brasil. Considerar a renda das famílias. Outro levantamento revelado em junho deste ano pelo IMDS, Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social, revelou que um total de 47,3 milhões de brasileiros terminou o ano de 2021 na pobreza. Somente em 2021, 11 milhões de pessoas caíram na armadilha da pobreza e 6,3 milhões na extrema pobreza no país. Segundo parâmetros da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, pobres são aqueles que vivem com menos de R$ 210 per capita mês, enquanto extrema pobreza são pobres os que vive com renda mensal per capita de R$ 105. Esse também é o parâmetro utilizado pelo CadÚnico. O estudo do Instituto de Mobilidade revelou também que, entre os mais sacrificados estão os brasileiros de 0 a 17 anos. Situação que comprometeu o futuro de 19 milhões de crianças e adolescentes no final de 2021. 35,6% do total desse segmento da população. Também demonstrou que a parcela da população negra, 73% do total, é a que mais sofre no avanço da pobreza. Uma outra mostra que São Paulo reflete a situação do país. É o Censo de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, também realizado pela Pasta de Assistência Social. O levantamento revelou um total de 3.759 crianças e adolescentes menores de 18 anos vivendo nas ruas de São Paulo. Desse total, a faixa de 12 a 17 anos corresponde a 42%, e 60% são meninas, e pardos
e pretos mais de 70%. Como se não bastasse os números alarmantes, a possibilidade de subnotificação, o coordenador de gestão de benefício da SMADES, Luiz Fernando Francischini, disse ao G1 que existem pessoas em situações de extrema pobreza que estão fora do cadastro. Matéria do Bom Dia São Paulo, exibida em 21/7, mostrou a dificuldade de pessoas que procuravam o CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, para realizar o cadastramento no CadÚnico. É preciso que a Prefeitura empreenda esforços com a máxima urgência para a realização proativa, chamada, entre aspas, busca ativa, no sentido de incluir e cadastrar todas as famílias em situação de extrema pobreza no nosso município. Como se sabe, a pobreza leva à fome. No ano passado, as filas de espera por ossos viraram o símbolo da miséria nacional. O levantamento do Instituto Vox Populi, realizado entre novembro de 21 e abril de 22, trouxe o número alarmante de 33 milhões de pessoas no Brasil passando fome e revelou que de cada 6 a cada 10 famílias brasileiras não têm acesso pleno à alimentação. A falta da atuação do poder público, intervenções erráticas ou instáveis, só contribui para a piora do quadro. Medidas isoladas insuficientes diante do cenário de alta inflacionária, desemprego e queda de renda da população penalizam, sobretudo, as pessoas negras e pardas, as mulheres e as pessoas com baixa escolaridade, conforme demonstram os dados. O Instituto Ação de Cidadania mostra que os números da fome hoje se compararem aos anos 90, ou seja, regrediram 30 anos atrás. Em 93, quando o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, lançou a campanha, abre aspas, Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida, fecha aspas, 32 milhões de brasileiros passavam fome. Com a instituição do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar, foi concebido o direito humano à alimentação e a campanha envolveu toda a população. Anos depois, veio o Bolsa Família, mundialmente reconhecido, tanto que, em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome das Nações Unidas. No ano de 2019, o governo de Jair Bolsonaro, melhor dizendo, extinguiu o CONSEA e o Bolsa Família. Durante a pandemia, esse mesmo governo propôs um auxílio de R$200. Quando os parlamentares do Congresso conseguiram articular o valor para R$600, que foi pago com auxílio emergencial ao longo de 2020. Após isso, teve interrupção, redução de valor para R$400, e hoje, novamente, paga R$600 para 18 milhões de famílias brasileiras, mas sem garantia de continuidade. A instabilidade das políticas contribui, melhor dizendo, para o agravamento da situação. A fome é um fenômeno político que pode ser resolvido com apoio à agricultura familiar, transferência de renda e geração de emprego, articulação inexistente no governo federal. O direito à alimentação é a garantia constitucional e dever do Estado. Pobreza é falta de acesso a serviços essenciais, como saneamento básico, saúde, educação, energia elétrica, bens necessários à manutenção da vida em condições básicas. Betinho dizia que quando as pessoas passam fome, é porque lhes foram negados todos os outros direitos. Daniel Souza, filho do sociólogo Betinho, anunciou no mês de julho, em um artigo do jornal O Globo, o lançamento do, entre aspas,
Pacto pelos 15, mobilização nacional, que assim como 93, convoca o país para ajudar a população brasileira que neste exato momento não tem o que comer. Um pacto de resposta da cidadania ao enfrentamento da fome. Vereador. O resultado... Já estou encerrando, presidente. Vou contabilizar agora. Minutos. Por uma causa justa, porque nós estamos falando da fome, da pobreza, da miséria. Sabe quanto representa esses 33 milhões e tantas pessoas que estão passando fome? Todo o eleitorado do estado de São Paulo. E essa comparação também foi feita aqui pelos especialistas. Significa que todos os eleitores do estado mais rico do Brasil estão passando fome. Esse é o resultado. Por isso, fiz questão de aproveitar e agradeço aqui a presidenta por conceder esse espaço para falar. Obrigado, presidente. Próximo orador é vereadora... Não, Silvia, da bancada feminista. Próximo orador... vai falar, vereadora Silvia? Boa tarde, presidenta. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Boa tarde às pessoas que nos acompanham. Hoje eu assinei uma carta e acho que todos os vereadores e vereadoras aqui dessa Câmara também deveriam assinar esta mesma carta. Por quê? É a carta aos brasileiros e brasileiras em defesa do Estado Democrático de Direito. É uma carta que, no dia de hoje, já conta com 800.000 assinaturas. É uma carta ampla, com vários setores, inclusive setores divergentes, setores com projetos antagônicos, mas que se uniram por um único motivo, por um único ponto, que é a defesa da democracia. E por que as pessoas, 800.000 pessoas, e talvez até amanhã já tenham 900.000 e se chegue a 1 milhão de assinaturas, por que essas pessoas estão se unindo, se são pessoas com projetos, inclusive, antagônicos, estão se unindo nesse ponto, em defesa da democracia? Exatamente porque a democracia no Brasil está ameaçada. Se não tivesse ameaçada, não estaria sendo necessário essa carta. É uma carta que quer responder às ameaças à democracia, às ameaças golpistas que estão sendo feitas nesse momento no nosso país, que são gravíssimas. Por quê? Porque o presidente da República insiste em duvidar, em colocar em questionamento a lisura do processo eleitoral. O presidente insiste em questionar, em dizer que as urnas não são confiáveis, que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Isso há menos de 60 dias das eleições. E o mais grave ainda, hoje saiu a notícia que estão explodindo nos grupos de WhatsApp ameaças golpistas no dia 7 de setembro. Uma convocação do próprio presidente para as pessoas irem às ruas com o seguinte chamado: intervenção militar, fechamento do STF, ou seja, graves ameaças à nossa já frágil democracia. Por conta disso, essa carta é muito importante, mas não só essa carta. A carta será lida no dia 11 de agosto, às 11 horas da manhã, aqui na Faculdade de Direito, no Largo São Francisco. Mas mais do que isso, é preciso que a sociedade civil reaja, é preciso que os movimentos sociais reajam, é preciso que todas as pessoas que consideram importante a defesa da democracia reajam e vão para as ruas. Porque a defesa da democracia no nosso país, quando teve o golpe militar de 64, foi defendida nas ruas. Quando teve o movimento das diretas já, também foi defendido nas ruas. E agora, mais uma vez, é necessário que todas as pessoas democráticas vão às ruas para ser contra qualquer ameaça golpista. Então, nesse dia 11 de agosto, também haverá um ato aqui na Avenida Paulista
convocada por todos os movimentos sociais, e nós ajudamos nesse chamado. Vamos, sim, unificar nesse único ponto, nesse momento, apesar de termos projetos distintos, porque também nós não queremos só a defesa da democracia, a gente quer ampliar a democracia para que as pessoas, a população, tenham direitos de fato, né? A luta contra a fome, a luta pelo emprego, a luta em defesa dos serviços públicos que têm sido tão atacados. Por tudo isso também nós iremos às ruas nesse dia 11 de agosto. Obrigada, presidenta. Obrigada, vereadora Silvia. Próximo orador. Eu vou encerrar, então, um pequeno expediente, já dada a hora. Encerro e inicio agora a comunicado de liderança e já ofertando a palavra ao vereador e sempre senador Eduardo Matarazzo Suplicy. Tem Vossa Excelência a palavra. Querida presidente Ruth Costa, eu estou em casa porque ainda estou me recuperando de uma operação de hérnia e então, mas já auguramos saúde a Vossa Excelência, senador. Tá. Muito obrigado. Mas tal como o Toninho Vesperi e a Silvia da bancada feminista, também quero falar da Carta aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Em agosto de 1977, em meio às comemorações do 50º da fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Goffredo da Silva Telly Júnior, mestre de todos nós no território livre do Largo São Francisco, leu a Carta aos Brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivemos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar, a Assembleia Nacional Constituinte resgatou aí a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado democrático de direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, todos independentes, autônomos, com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição de 88, prestes a completar seu 34º ano, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Goffredo está estampada em nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Nossas eleições, com o processo eletrônico de apuração, têm servido de exemplo ao mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito aos resultados nas urnas e uma transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu, amadureceu, mas muito ainda há de ser feito. Vivemos em país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação, segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades econômicas de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante dos seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero, orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos dos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento,
deveríamos ter o ápice da democracia com a disputa entre os diversos projetos políticos, visando convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco de instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições, ataques infundados, desacompanhados de provas que questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a iniciativa à violência, a incitação à violência, a ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente a desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão. Nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Sabemos deixar ao lado as divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977, reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente da preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre. Eu estarei lá no Largo São Francisco também, dia 11, se a minha saúde permitir, se o meu médico liberar, para que eu me junte a todos vocês, agora já quase 1 milhão de pessoas que assinaram essa carta, que é tão importante, que o presidente chama de cartinha. Esta é uma carta com M maiúsculo, uma C maiúsculo, uma carta em defesa da democracia, que por isso tem o entusiasmo da grande maioria de nós brasileiros e brasileiras. Obrigada, senador. Muito obrigada. Nesse momento, passo a palavra ao Major Palumbo. Comunicado de liderança. Obrigado, vereadora. Com a anuência do líder do Podemos, Danilo do Posto, nós temos que lembrar que essa semana nós tivemos a perda de uma pessoa muito importante, que aconteceu na represa Billings, que era o Ferrugem, uma liderança na área ambiental, muito conhecida pelos bombeiros ali da represa. Eu estive lá na semana passada para que a gente pudesse também acompanhar todos os trabalhos que infelizmente levaram à localização do Ferrugem, a essa liderança ambiental lá da represa Billings, que tanto apoiava o trabalho do Corpo de Bombeiros no local. Se faz necessário também falar a respeito do PL 428. Lógico, nós sabemos que todos os projetos de lei têm o objetivo principal para que a gente possa trazer ali melhores benefícios, principalmente à classe trabalhadora, que não tem nenhum vagabundo não no serviço público. Isso daí a gente sabe da persistência, de toda a atuação, da dedicação dos funcionários, professores, dos funcionários que nós temos na saúde, dos funcionários que sempre se dedicam para a causa, para que o serviço público funcione. E, lógico, como que a gente não vai voltar para um aumento
do salário dos funcionários. Agora, há necessidade, sim, para que a gente tenha, nesse projeto de lei, os substitutivos, há as emendas, para que a gente tenha a possibilidade de corrigir alguns problemas, para que possa retroagir, para que possa receber ali, por exemplo, que nem a Guarda Civil Metropolitana, que houve ali, talvez, uma incompreensão no momento em que possa ser corrigido. Então, nada que a gente possa, nesse momento, não apoiar, a gente tem que apoiar, mas a gente tem que também trabalhar nessa liderança, nessas emendas, apoiar as emendas, as boas emendas que possam auxiliar os funcionários, que possam auxiliar na fase onde eles tenham a melhor capacidade do recebimento dos seus valores, e certamente a gente vai estar prontos para essa discussão que acontecerá amanhã aqui na Câmara. Eu queria também agradecer o Luiz da Proteção Animal, vereador Luiz da Proteção Animal, pelo projeto e também pelo convite para que eu seja coautor de algo tão importante aí na proteção dos animais que trabalham também no serviço público. Obrigado, presidente. Antes mesmo de passar a palavra ao nobre vereador Eli Correia, gostaria de anunciar aqui a presença da organização SEAPC, Suporte a Necessidades Específicas. O diretor se encontra aqui, John Bennett, que não é o cantor, mas é o John Bennett. E o Bob Ross, que também se encontra aqui. Sejam muito bem-vindas a essa Casa de Leis, e eu gostaria de oferecer uma salva de palmas. Vereador Eli Correia, tem Vossa Excelência a palavra para comunicado de liderança. Presidente, boa tarde. Boa tarde, vereadores, vereadoras. E nós estamos a menos de um mês de uma data muito significativa para o Brasil, por que não? Para o Brasil e, em especial, para as comunicações, que é o dia em que nós comemoraremos 100 anos de rádio no Brasil. Nós vamos aqui nesse plenário, nesta Casa de Leis do Povo, a Câmara Municipal de São Paulo, celebrar esse dia no dia 5 de setembro, 2 dias antes do grande acontecimento que se deu em 1922, que foi a primeira transmissão de rádio no Brasil. Nós faremos no dia 5. No dia 5 aqui, às 4 horas da tarde, evento esse para o qual eu convido todos os meus amigos, colegas, vereadores, vereadoras, porque quem é que não teve em algum momento um contato com o rádio? Quem é que em algum momento não teve o rádio como companheiro, como amigo, como instrumento de informação, de entretenimento? Quantas vezes nós, num momento assim até de depressão, um momento de solidão, a gente ligou o rádio para que nós pudéssemos, enfim, nos alegrar um pouco. Então, o rádio, que também sempre foi e sempre será um instrumento da democracia, sempre foi e sempre será, mais do que nunca precisa ser enaltecido. Um veículo de comunicação, talvez o mais importante, nascido em 1922 aqui no Brasil, no dia 7 de setembro, e cujo centenário vai ser comemorado em todo o país, e em particular aqui na Câmara Municipal, nesse evento que nós estaremos promovendo, para o qual eu convido já a vereadora Ruth Costa e todos os demais vereadores e vereadoras, para que estejamos juntos, celebrando esse grande dia, o Dia do Rádio. Não necessariamente o Dia do Rádio em si, mas da primeira transmissão de rádio no Brasil. Sempre foi e sempre será, assim como é um instrumento da democracia. Nesses tempos em que falamos tanto de democracia, vamos ainda mais hoje enxergar o rádio como uma dessas ferramentas para a defesa da democracia e para a consolidação cada dia mais da nossa democracia. Portanto, dia 5 de setembro, todos estão convidados. Estaremos juntos, celebrando esse grande dia,
de um dos maiores instrumentos de comunicação de todos os tempos, o rádio. E para isso todos estão convidados. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Eli Correia. Então, nesse momento, encerro o comunicado de liderança e adio por ofício o grande expediente. Passemos, então, na forma regimental, ao prolongamento do expediente. Submeto ao plenário a votação da leitura de papéis. Coloco a votos nesse momento. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está aprovado. Submeto ao plenário o adiamento do restante do prolongamento do expediente. A votos. Os vereadores que concordarem com o adiamento permaneçam como estão. Está aprovado. Encerrado o prolongamento do expediente. Por acordo de liderança, então, encerro a presente sessão. Essa presidência convoca para a próxima sessão ordinária, para amanhã, quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022, às 15 horas, com pauta a ser publicada no Diário Oficial. Relembro a convocação também de 5 sessões extraordinárias, logo após a sessão ordinária de amanhã, e mais 5 sessões extraordinárias às 5 minutos de quinta-feira, dia 11 de agosto. Todas as sessões com pautas a serem publicadas no Diário Oficial. Agradeço o trabalho de todos para que seja realizado. Então, essas sessões estão encerrados os nossos trabalhos. Final dos trabalhos aqui no plenário 1º de maio da Câmara Municipal de São Paulo, com encerramento da sessão ordinária, sessão plenária desta terça-feira. Uma nova sessão foi convocada para quarta-feira, amanhã, portanto, a partir das 15 horas. Lembramos que amanhã, muito provavelmente, teremos a discussão e votação, em segunda votação, do projeto de lei que trata da valorização dos servidores públicos. E você pode acompanhar ao vivo, através da TV aberta, canal 8.3, também pelo YouTube ou ainda no link Auditórios Online do portal da Câmara Municipal de São Paulo, São Paulo SP Lege BR. A todos uma boa tarde.